Olá, bom dia pessoal, tudo jóia? A paz do Senhor, que Deus possa estar te abençoando nesta manhã, que você possa ter acordado com um novo ânimo, acordado feliz, acordado bem, e que nesse primeiro dia da semana você possa estar sendo abençoado, que o Senhor possa estar falando conosco, com a sua vida, que você possa estar rompendo, que você possa estar tendo notícias e bênçãos nessa semana, amém? Bom, dando continuidade, hoje estamos aqui num formato um pouco diferente. Optei testar dessa forma, mas dando continuidade à nossa lição, hoje nós trataremos sobre José e o título é José fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Nós não vamos falar sobre José do Egito, mas sim José, o pai adotivo de Jesus. Falar um pouco ali sobre sua vida e um pouco de lições que a gente pode tirar acerca desse grande homem. Bom, só fazendo aqui um paralelo só para a gente se situar, nós estamos com essa revista aí com o título Os Bons e Maus Exemplos. Semana passada nós tivemos a aula sobre a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Hoje a lição sobre José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. E semana que vem nós teremos a aula sobre João Batista, prepare o caminho do Senhor. Então, se você faz uso aí da revista, quiser acompanhar, se você ainda não tem a revista, quiser adquirir, é essa aí a revista que nós estamos fazendo uso nas nossas lições aqui da Escola Dominical. Bom, antes da gente começar essa parte aqui da introdução, vamos orar neste momento e levar os nossos pensamentos ao Senhor. Amém? Senhor amado Deus querido, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, primeiramente para te agradecer, te engrandecer por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações para receber essa palavra, Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe, Senhor, a nossa liderança, a vida dos nossos pastores, Pai. Que o Senhor possa estar derramando da Tua graça e da Tua bênção na vida deles. É que nós oramos a Ti, te agradecendo e te agradecendo. Amém. Dando continuidade aí à nossa lição, nossa introdução, que diz: para que o plano de salvação fosse concretizado, era necessário não apenas que o Filho de Deus assumisse a forma humana, ele precisaria crescer em um ambiente familiar saudável. Quando a gente pensa assim, em Jesus, a gente já pensa na figura de Deus, nos milagres, na ciência, onipotência, onipresença, mas nós devemos nos lembrar também que Jesus foi 100% homem, que ele nasceu, que ele foi uma criança, que ele aprendeu as coisas ali como uma criança normal, foi adolescente, foi jovem, foi adulto. E isso a gente deve ter em mente, porque isso faz parte, isso fez parte de todo o plano para Jesus, para Deus demonstrar que ele passou por tudo aquilo e venceu, para nos dar exemplo, para exemplificar que não é impossível nós vivemos uma vida reta, nós vivemos no caminho de Deus. Então, Jesus foi 100% homem. E Jesus, para que o plano do Senhor, o plano de salvação pudesse se concretizar, Jesus precisaria nascer ali de uma mulher, estar inserido numa família. E é onde entra o nosso personagem de hoje,
que foi José. E só para a gente ter a nível de curiosidade, por exemplo, não existe nenhuma fala de José na Bíblia. O que a gente lê na Bíblia são como se fosse uma terceira pessoa contando ali a história e os relatos. José não teve relações com Maria antes do nascimento de Jesus. Eles eram noivos, né? Eles ainda não tinham consumado, José ainda não havia conhecido a Maria antes do nascimento de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus. José pretendia se divorciar quando soube da gravidez de Maria. Isso a gente vai se aprofundar um pouco mais lá na frente. Mas como homem ele se assustou, né? Até ele entender, até o Espírito Santo revelar todo o plano para ele. Eu creio que foi difícil José entender. José desistiu de anular o casamento depois da revelação em sonho. Eu acabei de falar. Depois que o Espírito Santo aí revelou, depois que o anjo do Senhor ali revelou tudo a José, ele aceitou e ele foi obediente. José pertencia à casa e à linhagem de Davi. Sabe Davi, rei Davi, grande rei Davi. Se você pesquisar, não só dentro do contexto histórico bíblico do cristianismo, mas foi um grande rei da história da humanidade. Então José pertencia à linhagem de Davi. José teve outros filhos, além de Jesus. Jesus ali foi o primogênito, mas não era filho único. Na última citação sobre José na Bíblia, Jesus tinha 12 anos, que está lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 48, se você quiser dar uma olhada depois. Possivelmente, Maria já era viúva antes da crucificação de Jesus. Isso daí são especulações, né? Porque não se foi citado mais José. Então, possivelmente, Maria já era viúva, José já havia morrido. Porque a Bíblia não relata detalhes sobre a morte de José. Mas é isso. Algumas coisas que nós já tínhamos ciência, outras que foi interessante, foi novidade para a gente. Mas agora introduzindo, propriamente dito, na nossa lição, nós temos aí o nosso tópico 1, José antes de Jesus. E o nosso subtópico, um noivo justo. José ali e Maria estavam noivos. E eu quero que você imagine todo o contexto agora neste momento. Você está noivo de uma pessoa, de repente essa pessoa fica grávida e você sabe que você não conheceu, não teve ali relações, ele estava aguardando o casamento. E como é que isso entra na sua cabeça? Se coloque no lugar de José. O certo é que ela engravidou do Espírito Santo e precisou ter muita fé e confiança em José para dizer a ele que a sua gravidez fora sobrenatural. Então, Maria teve que ter muita coragem, muita fé para ali estar falando a José o que havia acontecido. Como se explica naturalmente uma mulher virgem estar grávida? Foi o que eu falei, a gente tentar se colocar na situação, porque foi algo bastante difícil. E eu me colocando no lugar de José, eu começo a imaginar o quão foi difícil ele entender e aceitar essa situação. Ele era justo e não quis deixar que Maria ficasse mal falada. Diante do que aconteceu, ele titubeou, mas logo Deus se revelou, Deus falou com José todo o plano, o que havia de acontecer, o que estava proposto ali para Maria,
fez com que José se acalmasse e entendesse. E José, pela sua integridade, pelo seu caráter, não quis que a sua amada, sua prometida, sua noiva, ficasse mal falada. José era um homem respeitador. A palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, não a conheceu até que ela deu à luz. Ele teve respeito por Maria, numa mostra clara de amor e de domínio próprio. Traduzindo todo esse parágrafo, eles ali estavam esperando, estavam cumprindo ali todos os ensinamentos que eles tiveram de se guardarem, de esperarem, para que depois do casamento eles ali pudessem estar consumando essa relação, eles pudessem estar se conhecendo. E é uma coisa que a gente vê que não tem sido levado em consideração nos nossos dias. Essa questão do esperar, essa questão do respeito, essa questão da demonstração do verdadeiro amor. É uma coisa que a gente vê e tem sido escassa no meio da nossa juventude, no meio do nosso mundo, no meio das pessoas, no meio de toda essa banalidade que nós estamos vivendo. Mas José foi diferente. José foi o precursor do eu escolhi esperar. José foi um homem respeitador, um verdadeiro gentleman, um verdadeiro homem, um verdadeiro cavalheiro e um verdadeiro homem de Deus, servo do Senhor. Este respeito é digno de nota, pois vinha do temor que José tinha para com Deus e para com as suas orientações. José era um homem de Deus, José era verdadeiramente um servo do Deus Altíssimo. Um homem obediente. Obediência é uma característica que Deus espera ver em nós. E pela Escritura, nós percebemos que José era um homem obediente. Como eu falei anteriormente, se a gente pensar tudo que José estava ali passando diante daquela situação, e depois do Espírito de Deus ter se revelado, ali ter mostrado todo o plano que o Senhor tinha, José não titubeou, José não questionou, José simplesmente obedeceu, José simplesmente se abriu ao que o Senhor tinha na vida dele através de tudo aquilo que estava acontecendo. E isso é algo de se espelhar, se admirar. Obediência. Crer que se o Senhor falar, nós devemos acatar e nós podemos ir, porque é o Senhor que está falando. E assim nós vamos para o nosso segundo ponto, e o tópico 2, que fala José, pai de Jesus. Então nós vimos aí um pouco de José antes e agora José, pai de Jesus. E o primeiro tópico e subtópico era trabalhador. Como a gente sabe da profissão de José, que também ele foi passada a Jesus, José era carpinteiro. Ele não era um homem preguiçoso e honrou a Deus com a sua profissão. Um homem trabalhador. E isso reflete muito na criação de filhos, reflete muito dentro de uma família. A gente tem uma figura em quem se espelhar. Eu acho que se passava isso na cabeça do pequeno Jesus, vendo ali seu pai, um homem trabalhador, um homem que vai à luta, um verdadeiro sacerdote da sua casa. E isso tem que estar latente em nossas mentes, mais a nós, varões, isso de nós sermos verdadeiramente o sacerdote do nosso lar. Você que já está dentro de um matrimônio, você ainda que não casou, você ainda que está pensando,
que nós possamos ter isso em mente, que nós, ao adentrarmos no matrimônio, nós temos responsabilidades para com a nossa família. Nós somos ali o sacerdote, nós devemos ali trabalhar, nós devemos ir à luta, para que a nossa família não possa ficar desamparada. O homem tem todo esse papel, é aquele lance dos 3P, né? O homem protetor, o homem pastor, o homem provedor da sua casa. E José era esse tipo de homem. José cumpriu o papel de ser pai adotivo. Pode ser considerado o primeiro homem a aceitar Jesus. Interessante isso, né? Mas José, de certa forma, teve que aceitar aquela situação. Teve que aceitar que Jesus era filho de Deus e estava ali no ventre da sua amada. Ele teve que aceitar isso. E é onde entra essa frase interessante. Pode ser considerado o primeiro homem a aceitar a Jesus. Pense no trabalho, um errinho ali de digitação. Pense no trabalho que pode ter sido ensinar Jesus a falar, a obedecer, a ter respeito pela lei de Deus e pelos costumes de seu povo. Como eu falei, Jesus foi 100% homem, Jesus foi uma criança. Jesus ali teve que ser educado, ali dando comidinha, ensinando a dar os primeiros passos, ensinando a falar, ensinando todo o costume daquele povo, daquela região. Imagine aí os trabalhos que isso dão. Você que estudar, você que já é pai, sabe todo o trabalho que é criar uma criança. E José teve toda essa responsabilidade. Porque a gente pensa assim, que Jesus era 100% Deus, Jesus era uma criança superdotada. Eu posso tentar inferir, diante de todos os estudos que a gente tem e diante das minhas próprias convicções, isso é o que eu acho. Talvez você tenha um pensamento diferente. Mas Jesus, sendo 100% homem, Jesus foi uma criança normal. Lógico que nós sabemos que ele era 100% Deus também. Mas ele foi uma criança normal, teve ali que aprender, teve ali que aprender a falar, a andar. E isso tudo coube aos seus pais, coube a José na figura de seu pai adotivo, a estar ensinando a Jesus. Acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. José ali poderia ter chutado o balde e falar, não vou criar não. É filho de Deus que Deus se encarrega de criar. E ele poderia ali até estar sendo respaldado pela lei do divórcio, porque a mulher dele apareceu grávida, mas não é dele. Ele poderia ter pedido ali o dote de volta, mas não. Ele aceitou o plano de Deus. Ele preferiu ouvir o que Deus tinha para te falar, para falar para ele. E ali ele adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Não se rebelou contra Deus, isso que eu acabei de falar. Ele foi obediente. Não é sem motivo que o Senhor diz que José era um homem justo. Isso é uma das qualidades, e isso é uma palavra que salta às nossas mentes quando a gente se refere a este homem de Deus. 3. Exemplo de obediência. A obediência substitui o medo. A cada vez que Deus falava com José, vemos que a obediência substituiu o receio ali que pairava na sua mente. Deus falou por meio de sonhos com José. E olha que interessante. Na primeira vez, para não ter receio de receber Maria, e ele a recebeu como sua esposa. Na segunda, José deveria levar sua família para o Egito para proteger Jesus. Na terceira, a orientação era para que voltasse a Israel. Na quarta, para que fosse morar com sua família na Galiléia. Em tudo isso, em cada orientação, um passo de
obediência. E assim a gente observa mais uma característica de José, essa obediência. Em cada orientação que Deus passava, José não titubeava, ele ia e obedecia. E creio eu, isso foi um grande marco e o grande referencial na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter como pai adotivo a vida desse homem justo, desse homem íntegro. Creio que foi uma experiência grandiosa e que nós possamos estar pegando esse exemplo da vida de José e inserindo em nossas vidas. Esse exemplo de integridade, esse exemplo de fé, exemplo de obediência. Que nós possamos ser abençoados. Nós aí estamos chegando ao fim da nossa aula. Que você possa ter uma semana abençoada, um domingo repleto de bênçãos. Siga as nossas redes sociais. Se você digitar lá no YouTube, Igreja de Deus do Beija-Flor, você vai conseguir encontrar a nossa página aí no YouTube, o nosso canal, onde tem toda ali a transmissão dos nossos cultos presenciais, tem lições. Se você está chegando agora aqui, que você possa estar vendo as outras lições. Tem também a nossa página aí no Instagram, onde a gente tem postado palavras de bênção, avisos, toda a nossa programação, que você possa estar nos seguindo lá no Instagram, também no Facebook, que você possa estar acompanhando aí as nossas mídias sociais. O link está bem aí embaixo aí deste vídeo, que você possa estar nos acompanhando via internet. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, que o Senhor possa estar te abençoando, que você possa ter um dia e uma semana abençoada. Amém? E é isso. Obrigado. Câmbio, desligo.